Tem noites que parecem ser feitas só para o mal acontecer, e naquela, a chuva não era o pior que cairia do céu. Na pequena cidade de Vale do Cedro, uma região esquecida por mapas turísticos e negligenciada pelo progresso, uma tempestade anunciava mais do que apenas um temporal. Era sábado, e o relógio da antiga igreja marcava 22h07 quando Daniel pegou seu carro para atravessar a estrada de terra até o sítio de seu avô. O velho Joaquim morava sozinho desde que a esposa morrera, e naquela semana, ele havia deixado 3 mensagens de voz pedindo ajuda. A voz soava fraca, temerosa, como se algo estivesse rondando sua casa nas madrugadas. Mesmo cético quanto a essas coisas, Daniel resolveu visitar o avô e passar a noite com ele. A chuva começou quando ele estava no meio da estrada, um trecho sem sinal de celular, sem iluminação pública, apenas cercado por mato, pastos alagados e árvores que pareciam se curvar com o vento. O limpador de para-brisa mal dava conta, e os faróis do carro apenas arranhavam a escuridão. Foi então que ele viu algo, uma figura parada no meio da estrada. Vestia um capuz encharcado e carregava uma lanterna apagada. Daniel freou bruscamente, o carro deslizou um pouco na lama. Ao descer para perguntar se estava tudo bem, a figura já não estava mais ali. Procurou pelos arredores, chamou, mas o único som era da chuva golpeando as folhas. Voltou para o carro desconfiado, com um arrepio percorrendo-lhe a nuca. O rádio ligou sozinho, com chiados intercalados por sussurros distorcidos. Desligou. Ligou novamente. Era como se alguém tentasse se comunicar por meio da frequência. Daniel resolveu acelerar. Algo naquela noite estava errado. Ao chegar no sítio, encontrou a porta da frente apenas encostada. Chamou pelo avô, mas não teve resposta. A luz da sala estava acesa, e a chaleira ainda chiava sobre o fogão a lenha. Havia indícios de que Joaquim estivera ali há poucos minutos, mas nada dele. As janelas estavam fechadas por dentro. Daniel vasculhou os cômodos, encontrou a Bíblia do velho aberta em uma página marcada com sangue seco. Ao lado, um papel com letras tremidas dizia: *, eles vêm com a chuva. *, o coração de Daniel disparou. Ainda pensando que poderia ser algum delírio de um idoso isolado, ele ouviu o barulho de algo no andar de cima. Subiu devagar, com o celular em mãos, usando a lanterna para iluminar. O quarto estava vazio, mas havia pegadas molhadas indo até o armário. Ao abri-lo, não encontrou ninguém, só o espelho rachado refletindo algo que não estava lá. O reflexo mostrava uma figura parada no corredor, mesmo com o espaço totalmente vazio. Daniel desceu às pressas. A casa parecia respirar ao ritmo da chuva. Cada relâmpago lançava sombras que se moviam sozinhas. Tentou ligar para a polícia, mas o celular estava sem sinal. Quando resolveu sair para o carro, viu que todos os pneus estavam cortados. A porta do carro estava aberta, e dentro dele, sentado no banco do passageiro, estava um caderno que não era seu. Nele, páginas escritas à mão narravam os últimos dias de Joaquim. Relatos de vozes chamando por ele do lado de fora, de passos em volta da casa às 3h da manhã, de vultos espreitando pela fresta da janela. E por fim, a frase repetida dezenas de vezes: a noite chuvosa se aproxima. Eles querem entrar. Daniel não dormiu naquela noite. Trancou todas as portas e ficou na sala, com o facão do velho Joaquim ao lado. As luzes começaram a falhar por volta das 2h30. A lareira se apagou sozinha, e o relógio da parede parou de marcar o tempo. A casa mergulhou em uma escuridão total. Foi então que começaram as batidas. 3 batidas, espaçadas, fortes, na porta da frente. Depois, na porta dos fundos. Depois, nas janelas. Sempre 3 batidas. Daniel tremia, tentando manter a calma, até ouvir a voz do avô chamando por ele do lado de fora. Mas era impossível, a voz vinha de todas as direções. Olhou pela fresta da cortina, e viu 3 figuras paradas na chuva, imóveis, com os olhos brilhando no escuro, encarando a casa como predadores. Uma delas parecia carregar algo nos braços. Era o corpo do avô.
molhado, inerte, com os olhos abertos, mas mortos. As figuras começaram a circular a casa lentamente, arranhando as paredes com unhas compridas. Daniel correu para o sótão, o único lugar da casa que não tinha janelas. Trancou-se ali e esperou. Horas pareciam dias. Até que o barulho cessou. Quando achou que tudo havia acabado, ouviu passos leves subindo a escada. Um rangido, 2, 3. E então uma voz, a mesma de seu avô, sussurrou do outro lado da porta. Daniel, eles entraram. A maçaneta girou lentamente. Mas ninguém entrou. Apenas um silêncio monstruoso tomou o ambiente. Quando Daniel abriu os olhos, estava amanhecendo, e tudo parecia normal. Ele saiu do sótão cambaleando, suado, com os músculos travados pelo medo. A casa estava em perfeita ordem. Nada fora do lugar. O carro, intacto. Os pneus, firmes. O caderno desaparecera. Tudo dava a entender que fora um delírio. Até que viu, sobre a mesa da cozinha, um envelope com seu nome. Dentro, uma foto dele dormindo no sótão. Tirada de cima. A data da noite anterior. Na parte de trás da foto, a mesma caligrafia trêmula de Joaquim. Eles só entram quando você chama por ajuda. Daniel foi encontrado 2 dias depois por vizinhos, em estado de choque, sem reconhecer ninguém. O sítio foi abandonado, e desde então, moradores juram que, em noites de chuva forte, vozes ecoam da floresta pedindo socorro. Sempre 3 vezes. Sempre com a mesma frase: Daniel, eles estão aqui. Se você ouvir alguém chamar seu nome em meio a uma tempestade, pense 2 vezes antes de responder. Porque às vezes, não é quem você pensa. E talvez, só talvez, você esteja prestes a deixá-los entrar. Curta o vídeo se essa história te arrepiou e comente aqui embaixo. O que você faria naquela noite chuvosa? Ela só precisava de uma noite tranquila. Mas a chuva trouxe algo que ninguém poderia prever. Letícia era enfermeira plantonista e, naquela sexta-feira, decidiu visitar a casa da mãe no interior após meses de distância. A mãe havia falecido fazia pouco tempo, vítima de um derrame repentino, e a casa estava fechada desde então, isolada no alto de um morro na vila de Pedra Branca. Letícia queria organizar os pertences, separar documentos e, no fundo, se despedir em silêncio. Chegou por volta das 18 horas, e enquanto subia a trilha de terra até a entrada, nuvens pesadas se acumulavam no céu. O tempo virou em poucos minutos. Relâmpagos cortavam o horizonte, e o som da floresta parecia desaparecer aos poucos, como se tudo estivesse segurando o fôlego. Ao entrar, o cheiro de mofo e madeira molhada a recebeu. A energia oscilava. No rádio antigo da cozinha, uma estação tocava música clássica entre ruídos, algo que sua mãe sempre deixava ligado para espantar o silêncio. Letícia acendeu velas, pois a luz piscava sem parar. Ela sentia que aquela não seria uma noite qualquer. Enquanto caminhava pelos cômodos escuros, se deparou com retratos antigos da família. Ao fundo, trovões sacudiam os vidros. Tudo parecia em paz, até que encontrou, em cima da cama, um bilhete que definitivamente não estava ali antes. Não apague as velas. A letra era idêntica à da mãe, mas Letícia sabia que ninguém tinha chave daquela casa além dela. Olhou em volta, sentindo o ar gelar. Pensou que talvez estivesse cansada demais e vendo coisas. Seguiu explorando o porão, onde a mãe guardava tudo que não usava mais. Lá, encontrou caixas lacradas com roupas, diários e uma caixa pequena de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. O objeto parecia vibrar em suas mãos. Decidiu deixá-lo sobre a mesa e subir para descansar. Mas antes que apagasse a vela do corredor, lembrou-se do bilhete. E algo nela gritou para obedecer. 3 A tempestade começou com força às 22 horas. A casa tremeu com os trovões, e a escuridão parecia mais densa do que o normal. Letícia sentou-se na sala e tentou ler um dos diários da mãe. Mas as páginas estavam em branco. Todas. Cada caderno. A não ser uma, a última do último diário, onde se lia: quando a chuva cair, eles vão querer entrar. Não abra a porta. Não importa quem esteja lá. Ela sentiu o estômago revirar.
O barulho de passos no telhado começou minutos depois. Não eram galhos, nem pingos, era como se alguém andasse de um lado para o outro. Pegou o telefone fixo, mas a linha estava muda. O celular também não tinha sinal. A vela tremulava sem vento. Foi até a porta da frente e a trancou com a trava dupla. Quando voltou à cozinha, viu que a caixa misteriosa do porão estava aberta, mesmo com o cadeado ainda intacto. Dentro, havia apenas uma boneca de pano com os olhos costurados e um papel dobrado com uma palavra: traga-me de volta. A casa estremeceu com um trovão mais forte, e nesse momento, as velas se apagaram sozinhas. Todas ao mesmo tempo. Um grito feminino ecoou vindo do quarto. Letícia correu para lá, mas não havia ninguém. Apenas um lençol molhado sobre a cama, como se alguém tivesse deitado ali ensopado. A porta do banheiro bateu sozinha. Quando se aproximou, algo a empurrou contra a parede. Ela sentiu como se mãos invisíveis a segurassem pela garganta. Lutou até conseguir se soltar e correu para a sala. Ao olhar pelo vidro da janela, viu uma mulher parada do lado de fora, encarando a casa, com o mesmo vestido que sua mãe usava para dormir. Mas o rosto estava todo distorcido, com a boca aberta demais, os olhos completamente brancos e um leve sorriso congelado no canto. A figura começou a bater na porta. 3 batidas. Depois, mais 3. Letícia correu para o porão tentando encontrar algo, qualquer coisa que explicasse aquilo. Vasculhou as caixas até encontrar uma fita cassete com o nome e aviso final escrito à caneta. Achou um velho gravador e colocou para tocar. A voz de sua mãe ecoou, trêmula, desesperada: se você estiver ouvindo isso, é porque eles voltaram. A boneca é o selo. Enquanto ela estiver fechada, eles não entram. Eu o chamei sem querer. Eles tomaram seu pai. Não abra a caixa. Não desenterre a memória. Queime tudo se for preciso. Letícia engoliu em seco. A boneca estava aberta. A caixa, violada. O selo, quebrado. A porta da frente se abriu com um estrondo. Passos molhados invadiram a casa. Letícia correu escada acima, tentando se trancar no sótão. Atrás dela, a risada fina da figura se aproximava. Quando entrou, bateu a porta e empurrou uma cômoda. Lá dentro, só escuridão e o som da própria respiração. Mas aos poucos, percebeu que havia algo ali com ela. Olhos surgiram na escuridão. Muitos. E uma voz, como várias sobrepostas, sussurrou: você nos chamou. Agora nos pertence. As paredes do sótão começaram a suar. Letícia gritava, mas sua voz parecia não ecoar mais. O teto se abriu, revelando uma chuva que caía ao contrário, gotas subiam, levando tudo com elas, incluindo sua consciência. A última coisa que viu foi o rosto de sua mãe, sorrindo, atrás de uma cortina de água. Na manhã seguinte, moradores da vila encontraram a casa de Letícia aberta. Tudo em silêncio. Nada fora do lugar. Exceto por um detalhe: a boneca de pano estava sentada no sofá da sala. Seus olhos, antes costurados, agora estavam abertos. Ninguém encontrou Letícia. Não havia sinais de violência, nem pegadas, nem bagunça. Mas um novo bilhete apareceu sobre a mesa. Ela pediu para entrar. Desde então, em toda noite chuvosa, quem passa pela trilha diz ouvir alguém chamando da varanda da casa, pedindo abrigo, com uma voz suave e familiar. Aqueles que ousam subir até lá, não voltam mais. Você já sonhou com alguém que já morreu, pedindo para entrar em casa? Talvez, só talvez, não seja só um sonho. Se essa história te arrepiou, curta o vídeo e escreva nos comentários: o que você faria se alguém da sua família voltasse numa noite chuvosa? A casa estava em silêncio, mas algo observava, esperando o momento certo para agir. Carlos era um arqueólogo renomado, especializado em estudos de antigas construções e sítios históricos. Ele sempre foi movido pela curiosidade, o desejo de descobrir os segredos ocultos nas pedras. Quando recebeu a oferta para visitar uma mansão antiga na cidade de Santana do Campo, ele mal sabia que estava prestes a viver um pesadelo. A Casa de Pedra, como era chamada, tinha uma história misteriosa,
com rumores de que os antigos moradores haviam desaparecido sem deixar vestígios. Nenhum registro oficial sobre o local parecia sobreviver ao tempo. O imóvel, desabitado por décadas, estava agora prestes a ser restaurado, e Carlos foi convidado para examinar as estruturas da casa antes do início das obras. Ao chegar, ele ficou impressionado com a grandiosidade do lugar. A fachada era imponente, feita com grandes blocos de pedras cinzas, e as janelas, embora sujas e quebradas, deixavam transparecer um ar de mistério. Quando entrou, a sensação de estar sendo observado não o abandonou. As paredes pareciam sussurrar, e o som de seus próprios passos ecoava pela mansão, como se as pedras soubessem mais do que ele poderia imaginar. A primeira coisa que notou foi o ambiente abafado. O ar estava pesado, e o cheiro de mofo e madeira apodrecida era inconfundível. Mas o que realmente o incomodou foi a sensação de que algo estava errado, como se alguém o estivesse esperando. Ignorando essa sensação desconfortável, Carlos se aventurou pelos corredores e salas, observando os detalhes da arquitetura. Foi quando encontrou a primeira escultura, uma figura de pedra de um homem ajoelhado, com os olhos vazios e uma expressão de desespero. Ele não sabia o que o atraiu tanto naquela figura, mas teve a sensação de que estava sendo puxado por algo invisível. O relógio na parede fez um tic-tac ensurdecedor, mas o tempo parecia não avançar. E o silêncio, um silêncio denso, opressor. Algo o observava das sombras, e, por mais que tentasse ignorar, Carlos não conseguia afastar o pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. No dia seguinte, Carlos começou a investigar mais a fundo as antigas estruturas da casa. Em um dos quartos mais afastados, encontrou uma porta escondida atrás de uma estante, como se estivesse lá para ser esquecida. A porta rangeu quando ele a abriu, revelando uma escada que descia para o subsolo. A sensação de desconforto cresceu, mas a curiosidade falou mais alto. Ele desceu, um degrau de cada vez, e o que encontrou abaixo foi algo que jamais poderia imaginar. O subterrâneo estava repleto de estantes antigas, cobertas de poeira e restos de objetos que não pareciam fazer sentido. Livros, potes de vidro com algo indefinido dentro, e velas antigas, todas queimadas até o fim. No centro do cômodo, havia uma grande pedra, lisa e escura, com inscrições gravadas na superfície. Carlos se aproximou e, com a ajuda de sua lanterna, conseguiu ler as palavras esculpidas: "Quem tocar, será tocado." O ambiente estava cada vez mais estranho. O ar parecia mais denso à medida que ele se aproximava da pedra. Sua mão, quase sem querer, tocou a superfície fria e áspera da rocha. No instante em que o fez, ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, como se a pedra estivesse falando diretamente em sua mente: "Asterisco, agora você é um de nós." Asterisco, ele se afastou rapidamente, mas era tarde demais. Os passos ao seu redor se intensificaram, agora mais audíveis e próximos. Carlos tentou correr, mas a escada parecia se esticar infinitamente, como se o subsolo da casa o estivesse engolindo. Sua respiração estava pesada, e sua visão começava a falhar, como se tudo à sua volta estivesse se distorcendo. Ele finalmente chegou ao topo da escada, mas a porta que havia encontrado antes estava agora trancada, como se nunca tivesse existido. Ele gritou por ajuda, mas não houve resposta. As paredes da casa pareciam começar a se fechar sobre ele, e o som de algo arrastando pedras ecoou ao fundo. A figura que ele vira na escultura, o homem ajoelhado, agora estava em frente à porta, seus olhos vazios o encarando com um olhar que o atravessava. Carlos tentou fugir pela janela, mas quando olhou para fora, percebeu que a casa não estava mais no campo aberto. Ela estava cercada por um muro de pedras que se erguia para o céu, com rostos esculpidos nas pedras, que pareciam observá-lo com uma malícia silenciosa. Desesperado, Carlos correu de volta para o centro da mansão, onde o ambiente parecia distorcido. Tudo estava em lugares errados, os móveis virados de maneira estranha, os quadros com rostos que o observavam. Ele sentia uma presença atrás de si, uma força invisível que o seguia a cada passo. Quando virou uma esquina, encontrou-se no salão principal da casa. Mas algo estava diferente. O teto parecia ter desabado, e as pedras da parede estavam se movendo. Ao fundo, uma figura se materializava lentamente, um homem com as feições distorcidas, os olhos vazios como as estátuas, e uma aura de desespero que o envolvia. Ele estendeu a mão para Carlos, e uma voz rouca,
quase humana, sussurrou: "Você tocou a pedra. Agora você pertence a nós." Carlos tentou correr, mas seus pés não se moviam. A mão do homem de pedra o tocou, e uma onda de frio percorreu seu corpo, como se suas próprias células estivessem sendo drenadas. Ele sentiu sua visão escurecer, a vida escorregando de suas mãos. As pedras começaram a se fechar sobre ele, engolindo sua forma, transformando-o em mais uma parte daquela construção maldita. Na manhã seguinte, a equipe de restauro chegou à mansão para continuar o trabalho. Quando entraram na casa de pedra, tudo parecia em ordem. Nenhuma porta quebrada, nenhum sinal de luta. Mas ao vasculharem o salão principal, encontraram algo inquietante. Um pedaço de pedra estava faltando na parede, e na fenda deixada, uma mão de pedra parecia estender-se para fora. No centro do salão, o relógio ainda estava funcionando, e, no fundo da sala, uma escultura de um homem ajoelhado, com os olhos vazios, estava agora olhando diretamente para a entrada, como se estivesse aguardando a chegada de alguém. A casa de pedra continua intocada, e aqueles que tentam restaurá-la nunca completam o trabalho. Alguns dizem ouvir os passos de Carlos nos corredores durante a noite. E você, o que faria se fosse convidado a entrar na casa de pedra? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. Você tocaria a pedra? Às margens do lago, algo despertava nas águas escuras, esperando o momento certo para se revelar. Sérgio sempre foi fascinado por lendas e mistérios. Quando recebeu uma proposta para documentar um projeto ambiental em um lago isolado na região de Serra Negra, ele não hesitou. A região era conhecida por sua paisagem intocada, com águas cristalinas que contrastavam com a densa floresta ao redor. Mas o que ele não sabia é que, por trás de toda essa beleza natural, havia uma história sombria, escondida nas águas profundas. O lago era cercado por uma lenda local que falava sobre uma criatura que emergia apenas nas noites de lua cheia. Os mais antigos diziam que o monstro do lago já havia levado muitas vidas e que o silêncio nas noites mais escuras era quebrado por um som estranho, como se algo submergisse e arrastasse suas vítimas para as profundezas. Mas Sérgio, cético como sempre, não acreditava nessas histórias. Ele estava lá para filmar a biodiversidade local e contribuir com dados científicos. Na primeira noite, ele se instalou em um chalé próximo à margem do lago. A paisagem ao redor era encantadora, mas algo na quietude da natureza parecia inquietante. Durante o dia, ele filmou a fauna e a flora da região, mas ao anoitecer, uma estranha sensação de desconforto tomou conta de Sérgio. O ambiente se tornava gelado de forma súbita, e ele sentia que estava sendo observado, mesmo sem ver ninguém por perto. Sentou-se à beira do lago, tentando captar uma imagem do reflexo da lua nas águas tranquilas. Foi quando ouviu o som de algo quebrando a superfície da água, como se algo grande estivesse se movendo ali. A princípio, pensou ser algum animal, talvez um peixe de grande porte. Mas o som era diferente, parecia um arrasto, como se algo estivesse se arrastando lentamente para a margem. Ele tentou ignorar e continuou a filmar. Mas quando olhou para o reflexo da lua na água, algo nas sombras o fez parar de respirar. Uma forma sinuosa, escura, estava se movendo rapidamente sob a superfície. Sérgio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lago estava vivo, e algo o observava. Na manhã seguinte, Sérgio tentou racionalizar o que havia visto. Talvez fosse apenas uma ilusão ou um reflexo distorcido. Porém, ao sair para filmar novamente, notou algo estranho nas margens do lago. Marcas profundas na terra, como se algo grande tivesse arrastado-se por ali. Curioso, ele seguiu as marcas até um ponto onde a vegetação estava mais densa e, com um pouco de esforço, conseguiu abrir um caminho para uma pequena clareira. Ali, no centro, havia uma grande pedra, coberta por musgo, com um símbolo estranho esculpido em seu topo. O símbolo parecia antigo, muito mais antigo do que qualquer outra coisa que Sérgio já tinha visto. Ele filmou o local, mas a sensação de estar sendo observado não o deixou em paz. Ele pegou o símbolo como referência e, ao voltar ao chalé, tentou procurar mais informações sobre ele. Foi quando encontrou algo interessante em um livro antigo da biblioteca local, A Lenda da Criatura do Lago, que falava sobre um antigo culto que havia habitado a região. Os moradores locais acreditavam que a criatura do lago era uma entidade venerada por esses cultistas, que a alimentavam com sacrifícios humanos.
Aqueles que tentavam fugir eram tragados para o fundo do lago, onde, segundo a lenda, a criatura guardava sua próxima vítima. A história parecia absurda, mas à medida que a noite se aproximava, Sérgio não conseguia tirar a imagem da criatura da sua cabeça. As marcas na terra e o símbolo esculpido na pedra faziam sentido de forma assustadora. À medida que o sol se punha e a lua cheia começava a surgir, o ambiente ao redor do lago se tornava ainda mais sombrio e silencioso. Ele estava prestes a sair para filmar mais uma vez, mas algo o deteve. O som da água se movendo, arrastando-se na margem, estava de volta. Ele olhou para o lago e, no reflexo da lua, viu uma sombra enorme subindo à superfície. A criatura, ou o que quer que fosse, estava lá. Ele sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha. Algo estava errado. Sérgio, paralisado pela visão, observou a forma se aproximando da margem. Era uma sombra de proporções monstruosas, com tentáculos que se moviam suavemente na água, saindo e entrando, como se estivesse caçando algo. Seus olhos, grandes e brilhantes como faróis, refletiam a luz da lua com uma intensidade quase sobrenatural. Sérgio queria correr, mas seu corpo não respondia. Ele sentia um medo profundo, como se a criatura o estivesse atraindo para ela, como uma presa seduzida por algo maior do que ele. A água do lago começou a agitar violentamente, e uma onda de vento gelado soprou com força, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. A criatura, agora vista, emergiu parcialmente das águas, revelando uma massa de tentáculos e uma forma monstruosa, coberta de escamas escuras. Ela parecia se arrastar para a terra firme, mas algo a deteve. Os tentáculos começaram a se contorcer no ar, e a criatura soltou um som gutural que parecia penetrar a mente de Sérgio. Ele sentiu uma dor intensa na cabeça, como se sua própria consciência estivesse sendo rasgada por uma força invisível. Ele conseguiu se mover, finalmente, e correu desesperado de volta ao chalé, mas a criatura não o seguia. Ela apenas permanecia ali, observando com olhos penetrantes, como se soubesse que ele já estava marcado. Quando chegou ao chalé, trancou as portas e janelas, mas o medo não o deixava. Ele sabia que algo horrível estava acontecendo, e sabia que não poderia deixar o lago sem consequências. Ele pegou a câmera e filmou a criatura mais uma vez, com a esperança de provar que não estava louco. Mas, ao olhar o vídeo, algo estava errado. As imagens estavam distorcidas, e, no final da gravação, havia um rosto humano que não estava lá antes. A face de um homem, pálida e ensanguentada, estava surgindo do fundo do lago, sorrindo para ele com um olhar vazio. Na manhã seguinte, o rádio local transmitiu uma notícia alarmante: Sérgio havia desaparecido. O chalé estava intacto, mas não havia sinais dele. A câmera estava no centro da sala, ligada, com a última gravação ainda em exibição, mas ninguém conseguia entender as imagens. Quando a polícia investigou o lago, nada foi encontrado. O local estava calmo, e o reflexo da lua nas águas era tão sereno quanto no primeiro dia. Mas os mais velhos da vila sabiam o que havia acontecido. Eles sabiam que a criatura do lago estava em busca de sua próxima vítima, e que ninguém que tocasse as águas do lago jamais escaparia de sua maldição. E você, teria coragem de se aproximar desse lago? Ou, quem sabe, você já se atreveu a tocar as águas? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. O que você faria se encontrasse a criatura do lago? Lembre-se, o lago pode estar mais perto do que você imagina. Nos limites da floresta, algo aguardava, sussurrando entre as árvores, esperando por alguém que ousasse se aventurar além do seguro. Cláudia sempre amou a natureza. Como bióloga, ela tinha uma paixão profunda pela vida selvagem e pelos segredos escondidos nas florestas. Quando soube de uma expedição para estudar uma área inexplorada no norte do país, não pensou duas vezes. Ela estava empolgada com a ideia de descobrir novas espécies, documentar comportamentos e, quem sabe, desbravar algo que ninguém jamais tivesse visto. A floresta de Alta Serra, como era chamada, tinha sido protegida por décadas, e devido à sua localização remota, pouco se sabia sobre o que realmente se escondia ali. Alguns nativos falavam sobre algo estranho na floresta, uma presença misteriosa que atormentava aqueles que tentavam cruzar seus limites. Mas Cláudia, cética quanto a essas superstições, ignorou tudo aquilo. Ela estava ali pela ciência,
pela busca do conhecimento, não por mitos antigos. Quando chegou ao acampamento, ela encontrou um ambiente tranquilo e organizado. O ar fresco e a vegetação densa criavam uma sensação de acolhimento, mas algo na atmosfera parecia um pouco desconcertante. A noite chegou mais rápido do que o esperado, e, ao redor da fogueira, os outros membros da expedição começaram a contar histórias sobre a floresta. Alguns falavam de lendas, enquanto outros falavam com receio, como se temessem algo. Mas Cláudia riu, convencida de que nada ali poderia ser mais perigoso do que qualquer outra floresta tropical. Porém, na hora em que todos se recolheram para dormir, um sussurro estranho cortou o silêncio da noite. Cláudia acordou assustada, olhando ao redor. A primeira coisa que pensou foi que era o vento, mas a brisa estava calma. Ela ouviu novamente um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo das sombras entre as árvores. De onde vinha? A sensação de desconforto aumentou, mas ela tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. No entanto, algo dentro dela sabia que aquela floresta não era comum, e que os murmúrios não eram apenas vento. Na manhã seguinte, Cláudia decidiu explorar a floresta com um grupo pequeno. A expedição havia montado um pequeno laboratório improvisado, e ela estava ansiosa para coletar amostras. Mas o ambiente ao redor parecia denso, como se as árvores estivessem mais próximas umas das outras do que deveriam. Cada passo parecia ecoar, e, em alguns momentos, ela jurava ouvir o som de algo se movendo entre os galhos, como se estivesse sendo seguido. O grupo seguiu por uma trilha estreita, mas, conforme avançavam, começaram a perceber algo estranho. As árvores ao redor pareciam ter marcas antigas, cicatrizes profundas nas cascas, como se algo muito pesado tivesse arranhado a madeira. À medida que se aprofundavam na floresta, os sons naturais começaram a desaparecer, e o único barulho que restava era o som dos próprios passos e o ocasional estalar de um galho quebrando. As aves e os pequenos animais que normalmente estariam por ali estavam ausentes. Cláudia começou a sentir um desconforto crescente, e logo ela não estava mais tão certa de que estava apenas lidando com a natureza. Algo estava errado. O grupo chegou a uma clareira onde, no centro, havia uma grande árvore com um tronco imenso, de cor escura, quase negra. O mais estranho, no entanto, era o que estava gravado no tronco. Símbolos antigos, como runas, dispostos em padrões que pareciam se mover sutilmente. Cláudia não conseguia identificar o que significavam, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor e percebeu que, embora o dia estivesse claro, a clareira parecia mais sombria do que deveria, como se a luz do sol tivesse sido absorvida por algo invisível. Naquele momento, ela ouviu o sussurro novamente, mas desta vez estava mais claro. Não era o vento. Era uma voz. Ela estava dizendo algo, mas as palavras eram ininteligíveis. Quando Cláudia olhou para o grupo, viu que todos estavam paralisados, como se uma força invisível os tivesse acometido. O medo estava estampado nos rostos deles, e ninguém parecia conseguir se mover. A voz ficou mais alta, mais clara, até que se tornou um grito, como se algo estivesse chamando por ela. Cláudia tentou correr, mas seus pés não respondiam. Ela olhou para o tronco da árvore e viu que as runas começaram a brilhar com uma luz fraca, como se a própria árvore estivesse viva e pulsando. De repente, uma sombra se formou entre as árvores, uma figura enorme e indistinta, mas claramente humana, que se movia em direção a ela. Cláudia tentou gritar, mas sua voz falhou. A figura estava chegando mais perto, seus olhos brilhando com uma luz vermelha intensa, como se estivesse buscando algo, ou alguém. Ela sabia que estava em perigo. O pânico tomou conta dela, e, quando finalmente conseguiu se mover, correu de volta para o acampamento, mas a floresta parecia estar se fechando sobre ela, com as árvores se dobrando para bloquear seu caminho. Ela olhou para trás e viu que a figura estava mais próxima, seus passos fazendo o chão tremer. O medo a paralisou, e ela sentiu que não conseguiria escapar. Mas então, ela ouviu uma voz, mais suave desta vez, vindo de dentro da sua mente. Você nunca deveria ter vindo. Agora, você é nossa. Quando chegou ao acampamento, os outros membros da expedição estavam desaparecidos. O fogo da fogueira estava apagado, e não havia sinal de vida em lugar nenhum. A floresta estava em completo silêncio. Cláudia procurou por todos os lados, mas não encontrou nada. Tudo parecia vazio. De repente,
Ela ouviu novamente o sussurro, mais próximo do que nunca, e, ao virar, viu a figura à sua frente, agora completamente formada. Era uma criatura alta, com pele de madeira, ranhuras de árvores que pareciam moldar seu corpo, e olhos vermelhos que penetravam sua alma. Antes que pudesse reagir, a criatura deu um passo em sua direção, e tudo ao redor começou a escurecer. Cláudia acordou em um lugar estranho, uma clareira imensa no coração da floresta, onde a luz parecia distorcida. Ela estava cercada por várias figuras semelhantes àquela que havia visto antes, todas observando-a com olhos vermelhos. A voz sussurrou novamente: "Agora você faz parte de nós." A floresta sempre recebe aqueles que ousam desafiá-la. Quando Cláudia tentou falar, suas palavras falharam. Ela sentiu algo gelado em seu peito e, ao olhar para suas mãos, percebeu que estavam começando a se transformar, cobertas de cascas de árvore, como se sua carne estivesse sendo absorvida pela floresta. Ela havia sido marcada, e agora era uma parte daquele lugar eterno, onde o tempo não existia. Nenhum membro da expedição jamais foi encontrado. O único vestígio que restou de sua passagem foi o diário de Cláudia, encontrado por um caçador anos depois, com a última entrada: "Não ouçam sussurro. A floresta sempre cobra seu preço." A floresta de Alta Serra continua a ser um mistério, e ninguém mais ousou entrar em seus limites. Mas as lendas persistem, e o sussurro pode ser ouvido por aqueles que se aventuram por lá. Você teria coragem de desbravá-la? Ou, quem sabe, você já ouviu o sussurro? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários: você ousaria entrar na floresta de Alta Serra? Maria sempre foi uma pessoa comum. Jovem, estudiosa, com amigos próximos e uma vida tranquila em uma pequena cidade no interior. Mas, como muitos, tinha uma curiosidade natural sobre os mistérios e segredos da vida. Certa tarde, após encontrar um antigo bazar, ela comprou um espelho de parede que havia sido deixado em um canto, encoberto por poeira. O espelho, com a moldura de madeira escura, parecia antigo, muito mais do que qualquer coisa que ela já havia visto. O vendedor, um homem de aparência cansada e com um olhar distante, avisou-a em tom grave: "Esse espelho não é como os outros. Tenha cuidado com o que você vê nele." Maria riu da advertência, achando que se tratava apenas de uma brincadeira. Ela pagou o preço, que estava abaixo do valor de mercado, e levou o espelho para casa. Mal sabia ela que esse espelho era mais do que simples vidro e moldura. Ao colocá-lo na parede de seu quarto, Maria percebeu imediatamente algo estranho. O reflexo de seu rosto parecia diferente. Embora fosse um espelho comum, ela sentiu que sua imagem estava um pouco distorcida, como se alguém ou algo estivesse olhando para ela através do vidro. No começo, ela ignorou isso. Talvez fosse só a iluminação ou sua mente pregando peças. Mas conforme os dias passavam, essa sensação aumentava, e ela começou a notar algo mais sinistro. À noite, antes de dormir, Maria costumava se olhar no espelho, como todo mundo faz. Mas sempre que olhava para o reflexo, algo estranho acontecia. Sua imagem no espelho parecia agir de forma independente, com pequenos movimentos que ela não fazia. Era como se seu reflexo estivesse agindo de forma mais lenta ou até mesmo mais rígida, como se estivesse preso em algum tipo de prisão invisível. Isso começou a incomodá-la, mas ela se forçou a acreditar que era apenas uma ilusão causada pela exaustão e pelo estresse do trabalho. No entanto, tudo mudou em uma noite específica. Maria acordou no meio da madrugada, suando frio. Ela sentiu uma presença no quarto, uma sensação de algo, ou alguém, ali com ela. O quarto estava silencioso, mas, ao olhar para o espelho, ela viu seu reflexo sorrindo. Mas ela não havia sorrido. Estava completamente paralisada, sem saber como reagir. Seu reflexo estava sorrindo de forma sinistra, como se soubesse algo que ela não sabia. O medo tomou conta de Maria, e ela deu um passo para trás, sem saber o que fazer. Nos dias seguintes, o comportamento estranho do espelho só piorou. A cada vez que Maria olhava para ele, sua imagem se tornava mais distorcida, mais assustadora. A cada olhar, parecia que o reflexo estava tentando se comunicar com ela, como se estivesse lhe dizendo algo em uma linguagem sem palavras. Ela começou a ter pesadelos. No sonho, ela estava diante do espelho,
mas o reflexo não era mais ela. Era uma versão distorcida e deformada de si mesma, com os olhos completamente negros e um sorriso grotesco que se esticava até o impossível. No pesadelo, essa versão de si mesma estendia a mão para ela, tentando puxá-la para dentro do espelho. Quando ela acordava, o medo se instalava em seu peito, e ela tentava afastar o espelho de sua visão, mas parecia que ele a chamava de volta, como um magnetismo inexplicável. Seus amigos começaram a notar mudanças em seu comportamento. Ela estava mais pálida, mais cansada e, às vezes, distante. Maria já não saía mais para encontrar com eles, e seus olhos pareciam vazios, como se algo estivesse levando sua energia. Seu reflexo no espelho, entretanto, parecia mais vivo do que nunca, com os olhos fixos nela, como se estivesse observando cada movimento. Então, Maria começou a perceber que, sempre que ela se afastava do espelho, algo estava faltando em seu mundo. A luz parecia mais fraca, as cores mais desbotadas. A casa, antes cheia de vida, agora parecia sombria e sem vida. Era como se o espelho estivesse sugando algo dela, como se ela estivesse perdendo uma parte de si mesma cada vez que olhava para ele. A curiosidade, misturada com o medo crescente, a levou a pesquisar sobre o espelho. Ela encontrou uma história antiga em um livro velho de história local. A lenda dizia que o espelho havia sido criado por um artesão que, em sua obsessão pela perfeição, havia feito um acordo com forças desconhecidas. O espelho, segundo a lenda, não refletia a realidade, mas sim a alma da pessoa que se olhava nele. E quanto mais alguém se fixava na imagem refletida, mais a alma dessa pessoa era puxada para dentro do espelho. Com o tempo, a pessoa desaparecia, e o reflexo assumia seu lugar. O que aconteceu a seguir estava além da compreensão. Maria começou a se afastar cada vez mais de sua realidade, vivendo mais no espelho do que no mundo real. Ela já não sentia necessidade de interagir com as pessoas. Ela passava horas observando seu reflexo, assistindo a versão distorcida de si mesma que parecia cada vez mais real. O sorriso da imagem no espelho estava mais largo agora, quase como se estivesse se preparando para tomar o controle. E foi nesse momento que Maria entendeu. Ela estava perdendo o controle sobre sua própria vida. Em uma noite de lua cheia, Maria, tomada por um impulso irracional, decidiu enfrentar o espelho de uma vez por todas. Ela estava determinada a quebrá-lo, a destruir o que estava consumindo sua alma. Mas, quando ela se aproximou dele, algo a paralisou. O reflexo de si mesma no espelho sorriu, mas dessa vez, o sorriso era diferente. Ele parecia saber que o fim estava próximo. E então, a imagem começou a falar. Você não pode escapar, Maria. Você já é minha. Apenas uma alma perdida tentando se encontrar. A voz parecia vir de dentro da sua cabeça, e, sem mais nem menos, o espelho começou a vibrar, como se algo estivesse tentando sair dele. Maria tentou gritar, mas sua voz falhou. A sombra dentro do espelho começou a crescer, tomando a forma de uma figura alta e esquelética. Quando a figura estendeu a mão, Maria sentiu uma dor lancinante em seu peito, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Desesperada, ela tentou se afastar, mas algo a puxou. O espelho parecia agora um vórtice, um portal para outro mundo, e, no momento em que ela olhou para sua própria imagem, ela não estava mais ali. Na manhã seguinte, quando a vizinhança foi procurá-la após seu desaparecimento, o espelho estava lá, intacto. Mas Maria não estava. O espelho, no entanto, refletia algo estranho. O reflexo de Maria estava sorrindo, com os olhos escuros e vazios, olhando fixamente para quem se aproximava. E enquanto todos olhavam, uma sombra se movia dentro do espelho, cada vez mais viva. Ninguém jamais soube o que aconteceu com Maria, mas o espelho permaneceu na casa, sendo transmitido de geração em geração, sempre esperando por uma nova vítima. E você, teria coragem de olhar para o espelho? Ou talvez já tenha feito isso e não percebeu o que está refletido? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. Você acha que algum espelho pode esconder segredos sombrios? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina. Quando a casa começa a sussurrar seu nome, é hora de sair, ou de enfrentar o que mora dentro dela.
Lúcia sempre teve uma vida simples. Trabalhava como professora em uma escola na cidade, e sua vida girava em torno de sua rotina tranquila. Mas tudo mudou quando ela recebeu uma carta misteriosa. O envelope estava amassado e sem endereço de retorno, apenas um nome, *Casa dos Ecos*. O remetente não estava identificado, mas a carta tinha um tom urgente. Ela dizia: "Você precisa vir. Só você pode ouvir os ecos que nós não conseguimos mais." No início, Lúcia pensou que se tratava de algum tipo de engano. Mas algo na carta a incomodava. Algo a chamava para aquele endereço. Curiosa e cautelosa, ela decidiu seguir a pista, até porque a carta mencionava o nome de sua família, algo que ninguém sabia, a não ser ela mesma. Quando chegou ao local indicado, Lúcia percebeu que a casa era antiga, imponente, mas parecia estar abandonada. A fachada estava coberta por musgo, as janelas quebradas, e a porta principal estava encostada, como se estivesse esperando por ela. Ao entrar, um cheiro forte de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas. O lugar estava quieto demais, como se o tempo tivesse parado ali. Mas o que realmente a fez hesitar foi o silêncio. Um silêncio absoluto, mas com algo de estranho. Lúcia não sabia explicar, mas parecia que, a cada passo que dava, ela sentia como se algo a estivesse observando. Algo que estava à espreita. Quando ela explorou o interior da casa, ela encontrou uma série de quartos, corredores estreitos e escadas que pareciam se estender para o infinito. No entanto, o que mais a chamou a atenção foi uma porta no fundo da casa, uma porta pequena, de madeira escura, com um detalhe estranho em seu batente, uma inscrição esculpida em um idioma que ela não reconhecia. A inscrição parecia viva, como se estivesse se movendo. Sem pensar duas vezes, Lúcia abriu a porta e entrou, sem saber que estava prestes a se deparar com o mistério mais sombrio de sua vida. Ao atravessar a porta, ela se encontrou em um corredor longo, estreito, e, à medida que avançava, a sensação de estar sendo observada se intensificava. O ar estava mais denso, quase sufocante. Foi então que ela ouviu o primeiro eco. Era um som suave, um sussurro, como se alguém estivesse falando em um tom baixo, distante. Lúcia parou, tentando identificar de onde vinha, mas o eco parecia se multiplicar, vindo de todos os lados. Era como se a própria casa estivesse se comunicando com ela. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas o eco se tornou mais forte, mais claro, até que as palavras começaram a ficar compreensíveis. "Lúcia, Lúcia, venha até nós." Um arrepio percorreu sua espinha, e ela olhou para trás, mas o corredor parecia tão vazio quanto antes. Ela continuou a andar, movida pela curiosidade, mas, a cada passo, o eco se tornava mais incessante, mais perturbador. As palavras pareciam se repetir, como se estivessem ficando cada vez mais próximas, como se alguém estivesse chamando por ela de dentro das paredes. À medida que avançava, as sombras nas paredes pareciam crescer, distorcer, e Lúcia sentia uma pressão crescente, como se algo estivesse tentando envolvê-la. Seus passos ficaram mais pesados, e ela sentiu que o tempo estava se distorcendo ao seu redor. As paredes da casa pareciam se fechar, fazendo-a se sentir mais e mais encurralada. O eco, agora, já não era mais uma voz suave, mas um grito angustiante, cheio de desespero, como se as próprias paredes estivessem tentando se comunicar com ela. "Lúcia, você não pode fugir. Você é a última." Ela começou a correr, mas o corredor parecia interminável, como se o espaço estivesse se distorcendo à sua volta. Quando olhou para frente, não viu mais a porta pela qual havia entrado, e sim um vazio absoluto. O eco estava em todos os lugares agora, e Lúcia sentiu que sua sanidade começava a desmoronar. Ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que era uma ilusão. O grito parecia entrar em sua mente, tomá-la por completo. Desesperada, ela tentou voltar, mas o corredor estava mudado. Não havia mais saída. O som do eco a consumia, e ela sabia que estava presa. Mas, ao olhar para o fundo do corredor, Lúcia viu algo estranho. Uma sombra movia-se lentamente em direção a ela. A sombra se aproximava cada vez mais, e, à medida que se aproximava, Lúcia podia distinguir uma figura. Não era humana. Era algo sombrio, com formas distorcidas, uma massa de sombras e fios, como se fosse uma entidade composta apenas por escuridão.
A figura se arrastava lentamente pelo corredor, e, à medida que se aproximava de Lúcia, ela podia ouvir uma voz, um sussurro que parecia ecoar na sua mente. Você não deveria ter vindo, Lúcia. Agora, você é nossa. O medo tomou conta dela, mas ela não conseguia se mover. Era como se algo a estivesse prendendo no lugar, algo que vinha das próprias paredes, da própria casa. A figura se ergueu diante dela, e Lúcia viu algo nos olhos da criatura que a fez entender. Ela estava diante de uma entidade que havia se alimentado de almas perdidas, que havia habitado aquela casa por séculos, esperando por alguém como ela. E agora, ela era a próxima. Com um movimento rápido, a criatura estendeu sua mão, e Lúcia sentiu um puxão profundo em seu corpo, como se sua essência estivesse sendo extraída de dentro dela. Foi então que as palavras do eco se tornaram claras em sua mente. A casa não solta suas vítimas. A casa não deixa quem entra sair. No dia seguinte, as autoridades chegaram à casa, após receberem uma denúncia de desaparecimento. O que encontraram foi algo inexplicável. Não havia sinais de Lúcia. Apenas o eco de seus próprios passos, como se ela ainda estivesse presa ali, caminhando pelos corredores infinitos da casa. O lugar estava abandonado, e a casa parecia tão silenciosa quanto antes, mas os vizinhos relataram ter ouvido sussurros e gritos vindos de dentro dela por dias a fio. Eles nunca foram capazes de descobrir o que aconteceu, mas muitos afirmam que, até hoje, quem entra na casa dos ecos nunca mais retorna. Alguns dizem que os sussurros podem ser ouvidos ao longe, chamando os próximos visitantes. Outros afirmam que Lúcia ainda está lá, vagando pelos corredores, aguardando a próxima pessoa que ouse ouvir o eco de sua própria voz. E você, teria coragem de entrar na casa dos ecos? Ou acha que os sussurros da casa poderiam te chamar também? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. Você acha que a casa ainda esconde outros segredos? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que desafiam a realidade. E lembre-se, há lugares que não deveriam ser visitados. Às vezes, a curiosidade pode ser a chave para descobrir um terror que você nunca imaginou que existisse. Felipe sempre foi um jovem curioso. Desde pequeno, gostava de explorar o desconhecido e desvendar mistérios, seja em livros, filmes ou até mesmo no seu próprio dia a dia. Quando se mudou com a família para uma casa antiga e isolada, localizada em um bairro tranquilo na periferia da cidade, ele ficou fascinado com o potencial de mistério que aquele lugar escondia. A casa era imensa, com vários andares e corredores que pareciam nunca ter fim. Com o tempo, ele descobriu algo peculiar. Em um dos andares superiores, havia uma porta trancada. A porta estava ali, sempre ignorada pelos outros membros da família, que pareciam não se importar com ela. Mas Felipe não conseguiu evitar. Ele tinha que saber o que estava por trás daquela porta. Sempre que passava perto dela, sentia uma energia estranha no ar, algo que o atraía para o desconhecido. O mais curioso de tudo é que ninguém falava sobre a porta. Nem seus pais, nem seus irmãos, nem os vizinhos. Era como se aquele cômodo não existisse para mais ninguém. Por mais que tentasse, Felipe não conseguia entender por que aquela porta, em particular, tinha sido deixada ali, inexplorada e cheia de segredos. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, ele decidiu finalmente investigar. Ele pegou uma lanterna, subiu até o andar superior e caminhou até a porta. A chave estava guardada em uma gaveta na casa, e Felipe a encontrou facilmente. Seu coração batia mais rápido conforme ele se aproximava do quarto proibido, como se estivesse prestes a revelar algo que não deveria ser revelado. Quando a chave girou na fechadura, a porta se abriu com um rangido suave, e uma corrente de ar frio invadiu a sala. O que ele encontrou lá dentro, no entanto, estava além de qualquer expectativa. O quarto estava vazio, exceto por uma única cadeira no centro. Mas o que mais chamou sua atenção foi o cheiro de mofo e decomposição, algo que parecia ter sido reprimido por anos. As paredes estavam cobertas por uma camada espessa de poeira, e o piso de madeira estava envelhecido, rangendo a cada passo que ele dava. No centro do quarto, a cadeira parecia ter sido colocada ali há muito tempo, mas o que realmente incomodou Felipe foi o que estava sobre a cadeira, um antigo livro encadernado em couro. O livro, com uma capa desgastada e páginas amareladas, parecia chamar sua atenção, como se estivesse aguardando ser aberto.
Sem pensar, Filipe se aproximou da cadeira e pegou o livro, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele abriu a primeira página, e foi aí que algo estranho aconteceu. A lâmpada do quarto piscou, e um vento gélido passou por sua nuca. O quarto parecia mudar. Filipe não sabia o que havia feito, mas algo no livro começava a sentir-se errado. Ao folhear as páginas do livro, Filipe notou que elas estavam cobertas por uma escrita estranha, quase ilegível, e que algumas palavras estavam escritas com uma tinta vermelha escura, como se fosse sangue. Ele tentou entender o que estava escrito, mas não conseguia decifrar a língua. Então, uma palavra chamou sua atenção, uma palavra que estava escrita em negrito: desça. Algo dentro dele o impulsionou a seguir aquele comando, como se fosse uma ordem direta. Ele não sabia o que significava, mas seu corpo se moveu em direção ao fundo do quarto, onde uma escada em espiral estava escondida sob uma tábua solta do piso. A escada descia para um lugar escuro, e, antes de pensar duas vezes, Filipe desceu. A escada parecia interminável, e à medida que ele descia, o ar ficava cada vez mais pesado. Ele sentia um cheiro de podridão no ar, algo que parecia vir de muito tempo atrás. O som da madeira rangendo sob seus pés ecoava na escuridão, e, quanto mais ele descia, mais a sensação de estar sendo observado crescia. Finalmente, quando ele chegou ao final da escada, encontrou uma porta. A porta estava trancada, mas, ao olhar para o livro em suas mãos, ele percebeu que a palavra desça estava agora acompanhada de um novo comando: abra. Sem hesitar, Filipe usou a chave que encontrou na gaveta da casa e destrancou a porta. Quando a porta se abriu, ele ficou paralisado. O que encontrou do outro lado não era uma sala comum. Era uma espécie de caverna. A parede estava coberta por símbolos, runas antigas, e o chão estava marcado por círculos de sal e velas derretidas. Mas o que mais o perturbou foi o som que vinha de dentro da caverna. Ele ouviu sussurros, murmúrios de vozes distantes, como se houvesse algo, ou alguém, esperando por ele. Filipe deu um passo hesitante para dentro da sala e, quando fez isso, as luzes do quarto acima começaram a piscar violentamente. O vento gélido soprou com força, e, em um instante, ele sentiu uma mão fria e invisível pressionando suas costas. Quando ele olhou para trás, a porta pela qual havia passado estava desaparecida. Ele estava preso. Filipe sentiu um pânico crescente tomar conta de seu corpo. Ele estava preso em um lugar onde o tempo parecia não existir, um espaço onde as leis da realidade se desfaziam. As vozes dentro da caverna começaram a ficar mais claras, e foi então que ele percebeu que não estava mais sozinho. Ele viu uma figura, uma sombra, de aparência distorcida, com olhos vermelhos e brilhantes, que pairava no fundo da sala. A criatura se aproximou lentamente, e, à medida que se aproximava, o som das vozes se intensificava. A sombra falava, mas suas palavras eram incompreensíveis, como um murmúrio em um idioma antigo. Com cada passo que dava, Filipe sentia uma pressão em seu peito, como se estivesse prestes a ser esmagado. A criatura estava perto demais agora, e, quando olhou nos olhos vermelhos dela, ele viu algo que o fez entender. Ele não estava ali por acaso. A criatura o havia atraído até aquele lugar. Ele era a próxima vítima de um ciclo eterno de almas perdidas, que, como ele, haviam sido atraídas pela curiosidade e pela promessa de descobertas proibidas. E então, a sombra se lançou sobre ele, e Filipe sentiu uma dor intensa atravessar seu corpo. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. As sombras começaram a consumi-lo, e ele sabia que, assim como os outros antes dele, ele nunca mais voltaria. Na manhã seguinte, seus pais perceberam que Filipe havia desaparecido. Eles procuraram por toda a casa, mas não encontraram nenhuma pista de onde ele poderia ter ido. O quarto proibido estava trancado novamente, e a casa voltou a parecer tranquila. Mas, em um dos cantos mais distantes do piso, uma nova tábua se soltou, revelando uma escada que levava ao desconhecido. O livro estava lá, na cadeira, com as palavras asterisco desça e abra asterisco ainda visíveis nas páginas amareladas. A casa tinha agora um novo mistério, e quem ousasse descer novamente, talvez encontrasse mais do que imaginava. E você, teria coragem de abrir o livro? Ou preferiria ignorar os segredos que ele guarda? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários.
Você acredita que há lugares que devem permanecer proibidos? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias de mistério. E lembre-se, às vezes, a curiosidade é a porta para o desconhecido. Você já olhou no espelho e sentiu que algo não estava certo? Às vezes, a imagem refletida revela mais do que gostaríamos de saber. Amanda sempre teve uma relação estranha com espelhos. Desde pequena, ela evitava olhar para os reflexos de qualquer superfície refletiva. Algo na forma como ela via seu próprio reflexo nunca parecia certo, como se uma parte de si mesma estivesse errada. Quando era adolescente, ela começou a notar que, à noite, os espelhos em sua casa pareciam ter vida própria. Quando as luzes apagavam, ela podia jurar que via algo se movendo na superfície do vidro, algo que não deveria estar lá. Por muito tempo, ela ignorou esses sentimentos, tentando acreditar que eram apenas fruto de sua imaginação. Mas tudo mudou no dia em que ela comprou um espelho antigo em uma loja de antiguidades. O espelho era imenso, com uma moldura de ouro envelhecido e detalhes intricados que pareciam ter sido esculpidos à mão. A vendedora lhe disse que o espelho era uma peça rara, com mais de 100 anos de história, mas que deveria ser tratado com cuidado. Amanda achou aquilo estranho, mas não deu muita importância. Quando o trouxe para casa, ele se encaixou perfeitamente em sua sala de estar. No entanto, logo após colocá-lo no lugar, ela percebeu algo incomum. Toda vez que olhava para o espelho, ela sentia uma sensação de desconforto, como se algo estivesse observando-a. Mas o pior de tudo era que, de vez em quando, ela podia ver um reflexo diferente do seu próprio. Não era algo óbvio, mas uma sombra, uma distorção, algo que não deveria estar lá. Amanda tentava se convencer de que estava apenas se deixando levar pela sua imaginação, mas à medida que os dias passavam, a sensação de ser observada só aumentava. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Amanda se encontrou sozinha em casa. Ela estava cansada, mas algo a fez parar diante do espelho. Talvez fosse a curiosidade, talvez o desejo de provar para si mesma que não havia nada de errado. Mas quando ela olhou para o reflexo, algo estava diferente. A imagem no espelho não correspondia totalmente à sua. Algo, ou alguém, estava atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de pavor a envolveu instantaneamente. Ela tentou afastar a ideia de que algo estava errado com o espelho, mas a impressão de que uma presença estava ali, observando-a, nunca desapareceu. Nos dias seguintes, Amanda não conseguiu deixar de notar o comportamento estranho do espelho. Ela começou a ter pesadelos, pesadelos em que o reflexo dela no espelho fazia coisas que ela não fazia, sorria de maneira macabra, ou pior, movia-se por conta própria. Era como se a imagem no espelho estivesse ganhando vida, separada de sua verdadeira existência. A cada vez que ela passava perto dele, sentia a presença daquilo que se escondia dentro do vidro, uma presença que a atraía, a convidava a olhar mais de perto. Uma noite, depois de mais um pesadelo, Amanda decidiu enfrentar o espelho de uma vez por todas. Ela se aproximou lentamente dele, sentindo o coração bater forte no peito. Quando olhou fixamente para seu reflexo, o que viu a fez quase desmaiar. O reflexo dela não era o mesmo. Seu rosto estava distorcido, seus olhos, em vez de demonstrarem medo, estavam vazios, como se algo ali tivesse se apagado, deixando apenas um vazio profundo. Ela recuou, mas antes que pudesse se afastar do espelho, a imagem no vidro se moveu. Não era apenas uma distorção, mas algo que estava tentando sair. O reflexo de Amanda sorriu para ela de uma forma que ela nunca havia visto. Um sorriso sinistro, como se soubesse de algo que Amanda não sabia. Mas o mais aterrador foi o que aconteceu em seguida. O reflexo de Amanda levantou a mão, e a verdadeira Amanda sentiu uma dor intensa, como se sua própria mão fosse puxada para o espelho. Ela tentou se afastar, mas parecia que uma força invisível a segurava, como se o espelho estivesse tentando engolir sua alma. Em pânico, ela gritou e finalmente conseguiu se afastar, mas o reflexo no espelho ainda estava lá, sorrindo para ela. Ela não sabia mais o que fazer. A casa parecia ter se tornado uma prisão, e o espelho, uma janela para algo além da realidade. Nos dias que se seguiram, Amanda percebeu que não era apenas o espelho que estava afetando sua vida. As coisas em sua casa começaram a se mover sozinhas, os objetos mudavam de lugar,
e a sensação de estar sendo observada ficou insuportável. Em uma noite especialmente perturbadora, ela se viu atraída para o espelho novamente, sem poder controlar seus próprios passos. Ela olhou fixamente para o reflexo, e algo dentro dela, a forçou a perguntar: "O que você quer de mim?" O reflexo sorriu de novo, e foi então que Amanda entendeu. O espelho não estava apenas refletindo sua imagem. Ele estava mostrando algo mais, algo que estava além da realidade. Ele estava capturando a essência das pessoas e armazenando-as dentro do vidro, criando reflexos vivos que ansiavam por liberdade. Ela não sabia exatamente como, mas naquele momento, ela soube que o reflexo no espelho queria substituir a sua verdadeira existência. A presença que a observava não era só um reflexo, mas uma entidade que havia se prendido àquele espelho, esperando por alguém como ela para substituir sua alma. Quando Amanda olhou para o espelho uma última vez, viu a figura se aproximando de forma violenta, seus olhos vazios, sua boca se alargando em um sorriso que parecia nunca terminar. Na manhã seguinte, a casa de Amanda foi encontrada vazia. Seus amigos e familiares a procuraram por dias, mas não havia sinais de luta, não havia vestígios de que ela tivesse saído de casa. No entanto, o espelho ainda estava lá, intacto, refletindo apenas o vazio da sala. Mas algo estava diferente. Quando alguém se aproximava do espelho, podia ver uma figura pálida e distorcida atrás do vidro, com os olhos vazios e um sorriso macabro no rosto. E, se alguém olhasse atentamente, poderia ver que, por um momento, o reflexo não era apenas uma imagem, mas uma alma perdida, aguardando o próximo a se aproximar. E assim, o espelho aguardava sua próxima vítima, esperando por quem fosse corajoso o suficiente para enfrentar o reflexo da morte. Você teria coragem de olhar para o espelho, mesmo sabendo o que ele pode revelar? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. O que você faria se visse algo estranho no seu reflexo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias de mistério. E lembre-se, às vezes, a realidade é mais sombria do que parece. Na beira de uma plantação esquecida, existe um poço selado com concreto. Dizem que ninguém deve tocar naquela tampa, pois o que está lá dentro ainda tem fome. E o que um trabalhador rural descobriu ali em 2003 prova que certas coisas deveriam continuar enterradas. Em uma fazenda isolada no interior do Mato Grosso do Sul, Antônio, um lavrador experiente de 42 anos, começou a trabalhar numa propriedade rural comprada por um empresário de São Paulo. O terreno estava abandonado havia mais de 15 anos, tomado pelo mato, com cercas apodrecidas e um casarão velho ainda de pé. Antônio foi contratado para limpar a área, restaurar a casa e cuidar do gado que viria. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal, até que ele encontrou uma estrutura circular de concreto no meio da plantação. Parecia um poço, mas estava selado com uma tampa enorme, coberta por correntes enferrujadas e símbolos riscados à faca na superfície. Antônio perguntou aos antigos moradores da vila próxima, mas todos mudavam de assunto quando o poço era mencionado. Um deles apenas disse: aquilo aí devia ter ficado coberto pela mata, para sempre. Curioso, Antônio começou a investigar. Notou que o concreto da tampa parecia ter sido remendado várias vezes e havia marcas ao redor, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de dentro. Na terceira semana, escutou batidas metálicas vindas da direção do poço durante a noite. Achou que fosse animal, talvez algum bicho preso. Mas as batidas continuavam todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã. Certa noite, movido por um impulso estranho, Antônio removeu as correntes e tentou forçar a tampa. Ela se mexeu a alguns centímetros. No instante em que ele fez isso, ouviu um som abafado, como se alguém respirasse profundamente sob o concreto. Assustado, fechou tudo novamente. No dia seguinte, encontrou pegadas pequenas ao redor do poço. Pegadas humanas. Mas o mais estranho era o número de dedos, 7 em cada pé. E a trilha desaparecia a poucos metros dali, como se a criatura tivesse evaporado no ar. Na noite da colheita da soja, a energia elétrica da fazenda caiu. Antônio, com sua lanterna, foi verificar os geradores, mas ao passar perto do poço, viu que a tampa havia sido empurrada de dentro para fora. As correntes estavam partidas, e a terra em volta, revolvida. Um cheiro insuportável de carne podre impregnava o ar.
Ele correu até o casarão e trancou as portas. À meia-noite, os latidos dos cachorros começaram. Depois, silêncio. Em seguida, arranhões na parede de madeira. Quando tentou olhar pela janela, uma figura de olhos fundos e braços longos estava parada do lado de fora. Tinha uma pele cinza e molhada, e os 7 dedos das mãos se arrastavam pelas paredes. Antônio ficou em silêncio absoluto, tentando não respirar. A criatura não entrou. Mas antes de sumir no escuro, ela falou em voz baixa, rouca e gorgolejante: "Agora, falta você." Depois disso, ele desmaiou. Antônio acordou pela manhã cercado pelos donos da fazenda, que chegaram com um grupo de trabalhadores. Quando contou o que viu, riram dele. Mas, ao irem até o poço, encontraram a tampa jogada longe e uma trilha de passos funduzindo em direção à mata. Nada foi encontrado. Os donos decidiram selar o poço com concreto reforçado, cobri-lo com terra e plantar por cima. Antônio pediu demissão no mesmo dia e desapareceu do mapa. Meses depois, o novo caseiro da fazenda relatou vozes vindas da plantação durante a madrugada. Algumas câmeras de segurança instaladas pela propriedade captaram vultos movendo-se entre os milharais, sempre às 3h17. E até hoje, dizem que o concreto daquele poço racha com o tempo, mesmo sendo reforçado. Como se algo ali embaixo ainda estivesse tentando sair. Você teria coragem de abrir um poço selado, mesmo ouvindo batidas de dentro dele? Até onde vai a curiosidade humana diante do desconhecido? Comenta aqui se você cavaria mais fundo, ou correria o mais rápido possível. E não se esquece de se inscrever, porque ainda temos mais histórias que vão te fazer pensar 2 vezes antes de olhar para o chão onde pisa.